É isso, Portinho. Prazer o Estamos meu estar che... contigo. Grande prazer, grande prazer. Estamos chegando perto e esse encontro aqui, ô Alberto, que a gente vai iniciar a primeira pauta, já está aqui a presidenta Dilma com uma repórter da TV chinesa, né, numa entrevista que ela concedeu aí no dia 29 de abril, relacionada com este encontro dela com Xi Jinping, né? Esse programa, Albérico, ele se chama Leaders Talk, é na TV CGTN, né? Que é a TV Global Times da China, né? Global Times, China Global Times News, né? Que é assim, que tem uma audiência impressionante. Afinal, ela é uma rede de TV de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Então, uma entrevista nesse Leader Talks aqui tem um alcance que é difícil da gente mensurar. O presidente Lula deu uma bela entrevista nesse programa aqui, e a presidenta Dilma, agora essa semana, foi entrevistada e falou a respeito deste encontro e do papel do NDB. Eu separei 2 trechos aqui, Alberto. O primeiro trecho aqui, que ela fala com a repórter em linhas gerais sobre o encontro com o Xi, o que tratou, os objetivos, a visão do Xi sobre o Banco dos BRICS, o que eu achei muito interessante. E o segundo ponto é uma pergunta específica da repórter sobre o Banco dos BRICS frente às tarifas e à guerra comercial. Então vamos assistir aqui esses 2 trechos e aí a gente vai comentando em cima. Isso. O encontro do banco com o presidente Xi Jinping foi um grande sucesso. O presidente Xi Jinping sempre deu apoio e deu, inclusive, uma grande ajuda para o banco em momentos difíceis. Nessa primeira década, o presidente Xi Jinping designou essa década como uma década dourada. Essa foi uma década dourada. O que foi importante na presença do presidente Xi Jinping aqui foi que nós conversamos sobre a próxima década, que também ele falou que era a segunda década dourada, e deu 3 sugestões que eu acho que são fundamentais para o banco. Primeira, manter o compromisso com os princípios que criaram o banco. Quais são? Investir nos países do sul global, basicamente nos países BRICS. Segundo, construir este investimento nas áreas que são fundamentais, que são aquelas que fazem a diferença para países em desenvolvimento e economias emergentes: infraestrutura, logística, digital e social. E terceiro, o compromisso com o investimento em inovação e tecnologia, né? Considerando que a aplicação de tecnologia na atividade industrial, na atividade agrícola, na área de serviços, em todas as áreas, transforma os países e fazem com que esses países cresçam. É que o presidente Xi Jinping tem uma imensa clareza a respeito dos rumos que um banco como o NDB deve tomar. Eu queria destacar uma outra questão. Nós discutimos também sobre a preocupação em relação ao atual momento. E eu externei para o presidente Xi meu grande respeito pela posição firme, pela posição tranquila e pela posição de reafirmação da sua própria soberania que a China manifestou ao longo desse tempo, e o respeito e admiração que os países do sul global têm por uma posição tão tranquila, tão clara, mas tão firme. E o que deixa assim evidente, né, o fato de que o presidente Xi é um dos grandes líderes desse momento histórico. Madam President, this is President Xi's very first visit here at the bank, the headquarters of the bank. So can you share with us a little bit about what special arrangement did the bank make to welcome him? Nós fizemos uma série de procedimentos, são tantos. Nós utilizamos o espaço do banco para tornar a visita mais importante, porque o presidente tinha uma grande liderança, você tem de se receber com honra, com admiração. Eu acredito que foi um momento de grande interação. Acho que
a manifestação dos funcionários aplaudindo, sem parar, o presidente Xi Jinping, demonstra isso. E eu queria dizer uma outra coisa, afinal de contas, desse banco, o presidente Xi Jinping é pai. Então, eu acredito que ele tem também essa ligação emotiva com o banco, né? Ele esteve na criação, ele entende por que o banco foi criado. Esse banco tem de cumprir esse espírito, que é o espírito BRICS. Tá aí. Essa foi a primeira parte dessa entrevista, né, Albérico? E ela traz aí alguns registros importantes sobre o papel dos BRICS, sobre os investimentos prioritários, né, do banco. Tu chegasse a assistir essa entrevista, Albérico? Conseguiu assistir ela? Portinho, assisti umas 2 vezes, né? Quando você propôs essa pauta, eu já tinha assistido, de novo, vou assistir novamente para ver alguns detalhes que podem ter, com certeza, passaram despercebidos na hora, né? Mas eu assisti e eu acho que a gente pode construir um fio aí para dizer o seguinte: há uns 6 meses atrás, durante uma iniciativa, durante uma comemoração, alguma comemoração relativa à Rota da Seda, alguma coisa que eles estavam discutindo lá na China, né? E Dilma foi agraciada com a medalha da amizade, que é uma das maiores honrarias, né, dada pelo governo chinês. Então, inclusive, ela foi, se não me engano, a única estrangeira, né, a receber essa medalha. Dentro desses, se não me engano, 15 pessoas foram agraciadas com essa medalha da amizade, né? Então, isso já mostra o papel e a confiança, né, e digamos assim, a certeza de que a Dilma é, de fato, a pessoa certa para esse cargo de presidente, né, presidenta, melhor dizendo, do Banco do BRICS. A entrevista, essa primeira parte aí, ela focou mais, digamos assim, na conversa, na visita que o Xi fez ao banco, né, essa semana. E, aliás, tem uma foto muito bonita na entrada dele com a Dilma lá na sede do banco, todo o corpo de funcionários aplaudindo, como a própria Dilma falou, aplaudindo sem parar, né? Você notava que era uma coisa espontânea, não era uma coisa forçada, né? Alguém botou lá o corpo de funcionário para bater palmas, tal, para saudar, mas não, foi uma coisa muito, muito espontânea, de muita energia assim, que passa na imagem, a própria filmagem mostra isso. Então, a primeira coisa é isso, ou seja, mostra que a Dilma, ela conquistou, né, esse espaço, ela é reeleita presidenta, né, tem mais 5 anos aí pela frente. Isso demonstra, só essa reeleição dela, fato inédito, já demonstra o quanto o respeito, né, que as pessoas, que os chefes dos estados, né, dos países BRICS, né, em especial o Xi Jinping, tem pela Dilma, pela pessoa, né, não só pela sua capacidade, não é só pela pessoa, mas pela capacidade de gerir um banco desse que, como ela própria disse, tem muitas, digamos, tem uma tarefa muito, muito hercúlea, como se diz, né, do ponto de vista de ajudar os países BRICS. Então, assim, essa primeira parte, ela me deixou assim, muito, acho que muito, digamos, uma autoestima muito elevada, porque é uma brasileira, né, que passou pelo que passou, a presidenta, um golpe de Estado, a coisa mais estúpida, né, que pode ocorrer, uma misoginia, aliás, brutal, né, uma mulher que sofreu todo tipo de discriminação, né, do machismo exacerbado, o machismo já é exacerbado, mas com ela a coisa se tornou mais reinha ainda, né? Então, eu acho que o fato dela estar hoje onde ela está, né, claro que ela mesmo diz que nada se compara a presidir o Brasil, né, ser presidenta do Brasil, mas o cargo que ela ocupa hoje, eu particularmente, eu acredito que você também, Portinho, e toda a nossa comunidade aqui, se sente bastante orgulhoso, né? Orgulhosa, no caso, a comunidade, de sempre atestar uma entrevista dessa, firmeza, altivez com que a Dilma ela sempre encara esses desafios. E, ela, evidentemente, ela coloca, né, os desafios que o branco tem. E eu vi essa visita do Xi como uma, digamos, é um momento muito simbólico, porque é um momento que a China está enfrentando com muita firmeza, né,
essa questão do tarifário, da guerra comercial, melhor dizendo, lá com os Estados Unidos. E como a Dilma disse, elogiou o Xi pela sua posição firme, né, forte, né, sem fazer alarde, né, fazendo um jogo de... Enquanto ele está jogando aí xadrez, os Estados Unidos talvez esteja jogando aí buraco, como se diz aqui, no Rio Grande do Norte, né? Está jogando um jogo de carta aí. Então, me desculpe ter alongado, mas assim, é porque eu fiquei muito empolgado com essa questão da Dilma, né? Eu fiquei muito empolgado com essa entrevista, pelo trabalho que ela vem realizando à frente do banco e principalmente pela sabedoria, né? Digamos assim, que ela tem presidido o banco. Então, acho que isso é muito importante. Não, e é uma das figuras que está ali no centro das decisões, né, desse mundo multilateral, né, como presidenta do NDB. E como tu falou, tem que levantar a autoestima de nós brasileiros mesmo, né? São fatos esses aí que a gente precisa comemorar muito, né? Uhum. E é para isso que a gente criou o programa aqui, né? Para exaltar não só os BRICS, mas também a presença do Brasil como figura central e protagonista, né? Dos episódios dos BRICS, né? Deixa eu dar eu separei aqui, Albérico, um vídeo da reunião do Xi com a Dilma. Agora eu vou passar um trecho aí dessa entrevista, que é uma pergunta que a repórter faz para ela sobre as tarifas comerciais e essa guerra comercial iniciada pelo Trump aí. A resposta, o papel, o enfrentamento do NDB especificamente em relação a essa guerra tarifária, e depois eu trago este vídeo aí que a gente publicou no Instagram da Voz Trabalhadora essa semana, com um trecho desse encontro do Xi com a Dilma, né? Deixa só antes aqui eu dar um alô para a galera do chat, tem muita gente, já estamos com 175 na audiência, ó, e tá subindo, tá bonito hoje, ó. O Kenny tá aqui conosco, ó, o Vinícius falando Dilma presidenta, grande presidenta, né? O Itamar Ferreira tá aqui conosco também, dando uma boa noite. O Márcio Marques dizendo que a Dilma é uma super heroína brasileira, presidenta do NDB, honesta, trabalhadora, transparente, democrática, preparada, corajosa, atuante, coração valente do Brasil e do mundo. Grande comentário, Márcio. A Regina Alves está aqui conosco, o Macaco Tigre com bandeiras da Palestina, Suzane Siqueira, o quinto artigo deixando aquele chamado do CCCP, né? Curte, compartilha, comenta e pinga. O grande Celção está lá em Xangri-Lá, na praia conosco, ó, chegando às ondas da Voz Trabalhadora lá em Xangri-Lá. A Regina Alves também deixando um pingo para vencer no algoritmo. O Madeirada aqui conosco, o grande Madeirada. Boa noite a todos. Como disse o Marx, que porra de capitalismo o quê? Se não disse, tá valendo, diz o Madeirada. Isso é interpretações de Marx, né, Madeirada? Interpretações de Marx. Janete conosco aqui, Sandra jornalista, nossa primeira dama, falando aqui, comentando, o Márcio Marques deixando outro comentário de orgulho. Boa noite, Brasil, cheguei, diz a Sandra jornalista de São Paulo, grande presença. O Jair Estevam de Avaré está conosco aqui, a Priscila de Embu das Artes, ó, todo o Brasil conosco aqui, Meg Souza, São Paulo, capital, Janete, São Paulo, o Melquíades aqui, Urra, grande presença, o Ateu Anarquista de Recife está conosco aqui, o Madeirada de Butantã, São Paulo em peso aqui, Raquel Gouveia, Dilma Gigante, muita gente mesmo aqui, ó. Eu vou lendo aqui, vamos deixando comentários que na sequência eu leio mais alguns aí, ó. Vamos então ver essa resposta da Dilma aqui sobre o papel do Banco dos BRICS diante dessa guerra tarifária proposta pelo Trump. 金砖国家如果摆脱美元，那么可能会面临100%的关税的惩罚。那么新开发银行对此是什么样的立场？又会采取什么样的应对措施？ Olha, eu acredito que essa guerra comercial é o maior erro que algum país possa cometer. Essa guerra comercial, aquela cena em que se pega uma tabela e se coloca todos os países do mundo por um critério que não é muito claro, com uma equação matemática financeira que também não bate, todos os países sobre uma grande
pressão nas tarifas. O que assustou o mundo foi o fato de que até pequenas ilhas estavam sujeitas a uma tarifação absurda, até pequenas ilhas, algumas, inclusive, desabitadas. Então, é algo que não se pode, a gente não pode aceitar. Presidenta Dilma esqueceu dos pinguins. Os pinguins habitam uma ilha lá que o Trump tarifou. Isso tranquilamente. Então, o que eu acho é que os objetivos para os quais eles fizeram isso não são objetivos passíveis de ser atingidos. Eu acho que eles estão se ferindo a si mesmos. Por quê? Essas tarifas de 2 de abril, né, aquelas grandes, elas provocaram, eu acho, uma primeira questão básica. Elas são responsáveis por algo que os Estados Unidos vêm acusando outros de fazer. Elas são responsáveis pela desdolarização. Em segundo lugar, eu acredito que a questão a questão do déficit em conta corrente nos Estados Unidos, ou seja, o fato dos Estados Unidos ser deficitário, tá, na balança comercial, não se deve a tarifas. É uma questão que é intrínseca a esse fato dele ser o controlador da moeda hegemônica. O ministro das Finanças do De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, chamava de privilégio exorbitante, que era o fato do dólar. A moeda hegemônica significa que ele tem de garantir acesso a todos que pagam com dólar, eles têm de garantir dólar. Como é que eles garantem? Eles garantem se tornando deficitários. Porque tem uma, vamos dizer assim, um prêmio por ser deficitário na área comercial, que sem custo, sem juros, sem nada, as pessoas vão e entregam aos Estados Unidos suas reservas, né? Reciclam suas reservas, obviamente pagando um juro modesto. O que significa isso? Que os Estados Unidos podem gastar sem restrição. Daí a dívida imensa. Um déficit em conta corrente que ele não quer e que ele quer sanear com tarifas. Ele já não conseguiu isso da primeira vez. Acho que dificilmente conseguirá da segunda. 罗塞夫行长，相信你也注意到了。 Tá aí. A entrevista tem cerca de meia hora, né? Ela está lá nessa TV CGTN, que é um canal muito bom da China, né? Recomendo que vocês sigam lá. CGTN, e essa entrevista da Dilma tá interessante porque as respostas dela foram em português, né? E tem a legenda em inglês ali. Tá aí, Albérico. São esses dois principais pontos aí que eu destaquei, né? Algum registro aí sobre essa colocação da Dilma. A Dilma tem toda a razão ali, né? Sobre essa questão dos Estados Unidos poderem trabalhar com déficit, serem um grande devedor do mundo, porque eles têm a maquininha, por enquanto ainda tem a maquininha que gira o dinheiro ali sem problema nenhum para eles, né? E é um verdadeiro imposto que o mundo inteiro paga para eles, né? Tendo que participar fazer as transações dolarizadas, né? E a Dilma tá justamente, esse é o papel central da Dilma, ela tá no lugar ali, ela tá comandando o lugar que tá tentando enfrentar esse sistema, né, Albérico? A Dilma é mais uma que se soma, né? Mais uma voz que se soma para mostrar e demonstrar que essa tomada de decisão dos Estados Unidos, ela foi de todos os sentidos que você analise, foi uma decisão, assim, imposta, né, pelos Estados Unidos, evidentemente, e que ela não, o efeito é o contrário, é o bumerangue, você impõe tarifas pelo mundo, mas quem é atingido volta a ser dentro do seu país, é tanto que as manifestações nos Estados Unidos crescem, né, a popularidade do Donald Trump, ela vai cada vez mais para o chão, ela vai diminuindo, né, tem mais de 50% já desaprovam ele, segundo a última pesquisa que eu vi. E às vezes ele faz pesquisa por setor. Na educação, tal. Mas essa pesquisa que eu vi, ela me parece, não, ela é uma pesquisa mais geral. Então tinha próximo aí um pouco mais de 50% de norte-americanos, né, de estadunidenses, que não aprovam o governo, nesse momento, o governo Trump. Né, mesmo. E os ataques que ele tem feito, né,
da forma mais vil, né? Mais grotesca, né? Que ele faz, não só interna, mas externamente, né? Aliás, não só externa, mas internamente, né? A última foi ele se vestir de papa, né? E colocou lá na sua rede social, né? Ele dentro do Capitólio, sei lá, lá da Casa Branca, ele Capitólio não, da Casa Branca, desculpa. Ele postou essa foto, quer dizer, ofende aos cristãos, né, do mundo inteiro. Então você vê que você está tratando com uma pessoa, na minha opinião, claro que ele está, digamos assim, buscando garantir os interesses da elite econômica, né, daqueles poucos, né, que existem nos Estados Unidos, que dominam o mundo, né, do ponto de vista econômico. Então ele causa todo esse tipo de reação, né, incluindo a Dilma, colocando isso. E Dilma tem experiência para saber isso, que ela presidiu um país como o Brasil, então ela sabe o que isso representa, né? Ela sabe o efeito que essas tarifas têm. A falácia de que o comércio dos Estados Unidos, né, os países tipo assim, como é que ele fala, os países se aproveitam dos Estados Unidos, é muito pelo contrário. Enriquece. O Brasil, Enriquece, esses dias, ele declarou que o Brasil enriqueceu muito com os Estados Unidos. Imagina só. Aí você imagina a forma, né, como eu disse, a tacanha, né, como ele diz, agora mesmo na África, uma coisa mais terrível do mundo, taxar países pobres, né, um continente que vive com uma dificuldade grande, apesar de estar dando saltos importantes. Então, mas digamos assim, a Dilma não poderia ser coisa diferente da Dilma, né, pela inteligência dela, pela sabedoria, pela experiência que ela tem, né. Não podia se esperar outro resultado que não seja esse, né? Assim, uma outra fala que não seja essa. E uma coisa que eu vou propor aqui, Portinho, para nós, aqui, um desafio para nós e para a comunidade, é que a gente procure um próximo programa desse aí, a gente discutir um programa todo dedicado ao novo Banco de Desenvolvimento. Eu acho que é importante ver, só porque são mais de 120 projetos, né, que já foram financiados pelo banco. Né? O banco não é todo mundo que é do BRICS faz parte do banco. Tem gente, inclusive, que não é do BRICS, faz parte do banco, como agora a própria Dilma anunciou nessa entrevista, Uruguai, quando ela né? fala. O Uruguai agora, a Argélia, né? O Bangladesh também. Quer dizer, acho que, se eu não me engano, a Bolívia já. Não, a Bolívia não. Tem outro país aqui, parece que um país da América do Sul que faz parte também, sem ser do BRICS. Cuba, eu acho que entrou, né? Não, Cuba ainda não. Porque agora ela falou, naquela entrevista que ela deu a Tucci, né, o Leonardo Tucci, ela fala em 17 países, né, que solicitaram, e por questões lá que ela não pode falar esses países, mas foram 17 países que solicitaram adesão ao BRICS. Então, com certeza, tem muitos países que não fazem parte, né, pelo menos alguns países que não são do BRICS e solicitaram, como a própria aqui, a Argélia, o Uruguai, né, e Bangladesh, que não são do BRICS, por enquanto. Né? A Argélia já foi cogitada, o Uruguai está sendo cogitado agora para fazer parte do BRICS, que é outro assunto também sobre essa questão de expandir ou não expandir o BRICS aqui ainda mais. Tem uma segunda leva, a terceira leva, melhor dizendo, de expansão do BRICS seria, né, no caso. Você teve a da África do Sul, teve a de Kazan, que teria uma terceira agora. Se vai ter ou não, aí é outro tipo de discussão mais na frente. Quando a gente tiver alguns sinais claros, a gente começa a discutir também. Então, são dois assuntos que eu acho que a gente poderia conversar mais. Aliás, um assunto, me desculpa para concluir, é sobre o Banco BRICS. Eu acho que a gente precisa melhor interpretar, melhor informar, né, sobre o banco, os projetos, né, que tipo de projeto, quais os países que estão recebendo, né, qual o volume de dinheiro que é aplicado nesses projetos. Tudo isso a gente tem acesso, a gente pode passar aqui para vocês aqui, né, toda e até a sobre os comunidade projetos que estão em andamento aqui dentro do Brasil, né? A gente falou a gente falou da companhia paulista de Força e Luz, né? A CPL, que eu não sei como é, ela tem uma siglazinha. O pessoal de São Paulo me ajude. Tem uma de Goiânia também, que aí é mais. Enfim, mas um outro momento a gente vai dar essas informações com mais consistência. Deixa eu passar esse vídeo aqui, Alberto, da reunião em si, né? Um vídeo curto aqui de 1 minutinho da Dilma e o Xi Jinping.
再次见到我的老朋友罗塞夫·汉扎女士。这些年呢，我也一直关注着新开银行的发展，也是看到它一步步成长为国际金融体系中的新兴力量。再有，它是全球南方合作的一块金字招牌，让我感到十分欣慰。上海我也在这里工作过，这座城市呢，它具有开放、包容、创新的特点。未来中方作为东道国将一如既往的支持新开发银行的运营发展。É com profunda honra que recebemos hoje Vossa Excelência Presidente Xi Jinping na sede do novo Banco de Desenvolvimento. Nos momentos mais desafiadores para o banco, o governo chinês tem sido um parceiro decisivo do NDB. Por isso, presidente Xi Jinping, agradeço a Vossa Excelência pelo suporte do governo da China ao NDB e pela sua firme liderança internacional em prol do multilateralismo e de um mundo mais justo, seguro e pacífico. Tá aí, grande Dilma, grande Xi Jinping. O Madeirada tá inspirado aqui no chat hoje, ó. Ele botou Malzinho, saudade de você, Lenin, truta, camarada do coração. Acho que ele está se referindo aos meus quadros aqui, ó. E essa semana eu tive desfalques, porque em cima do Mao e do Lenin aqui eu tinha o Marx e o Engels, né? Mas os dois caíram, os quadros caíram. Tu vê que o pessoal está tentando me boicotar aqui, ó, mas eles não conseguirão, tá, ó, Madeirada e camaradas. Maurício Rorato está conosco aqui, um grande abraço. E o Madeirada traduzindo ali a fala do Xi, ó. Vamos juntos ferrar os gringos. Essa é boa, né? Madeirada inspiradíssima aqui, ó. J. Silva chegando conosco aqui, a Jaqueline chegou antes ali. Um grande abraço para quem está chegando aí.